Nessa aula eu quero falar sobre um cara que tinha uma condição financeira muito ruim, inclusive muito pior do que muitas pessoas que estão assistindo agora esse vídeo, porém virou um exemplo de investidor, do que um investidor deve fazer. E mesmo tendo essa condição financeira ruim, esse cara conseguiu acumular aí um patrimônio de 43 milhões de reais. É um patrimônio assim gigantesco comparado com a realidade de onde esse cara saiu, de onde ele veio. E para ajudar aqui na nossa aula, eu trouxe essa pesquisa aqui, que hoje no Brasil a gente tem um número de 413 mil milionários. Antigamente falava-se aí no número, acho que em 2020, 2021, que eram mais ou menos 200 mil milionários, e hoje esse número dobrou, hoje tem aproximadamente 413, e eu também quero fazer parte desse número aqui, desses 413, e eu quero falar hoje sobre o Ronald Read, que ele era um zelador e conseguiu acumular esse patrimônio. Ele saiu de zelador para um patrimônio de 43 milhões de reais. Na verdade, não são reais, né? Ele acumulou um patrimônio aí de 8 milhões de dólares, e aí eu converti aqui, dá mais ou menos 43 milhões de reais no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu quero compartilhar com você algumas lições que eu extraí da história dele, falar um pouco da história dele também, e vai contra muita coisa que o pessoal anda falando aqui na internet, algumas lições da história dele como pessoa e também como investidor que eu achei muito, mas muito interessante para trazer aqui para você. O primeiro ponto que ele nasceu e cresceu ali em uma cidade muito pequena, se eu não me engano ele foi um dos primeiros da família dele a concluir o ensino médio. Então o estudo não era tão fácil assim, ele não tinha tanta oportunidade como a gente tem hoje. O primeiro ponto então é que ele não ficou parado, ele foi uma pessoa que se mexeu, ele quis sair do estado em que ele estava para buscar uma melhora. O segundo ponto, que ele era uma pessoa extremamente resiliente para conseguir sair daquele ambiente e ir para um ambiente melhor e buscar uma condição muito melhor. O segundo ponto é que ele buscou se desenvolver, ele buscou conhecimento. Com certeza na época dele era muito mais difícil do que hoje, porque hoje a gente tem YouTube, a gente tem internet, provavelmente na época dele ele tinha ali a escola, ele tinha a biblioteca, você teria que se locomover até o lugar, passar horas, dedicar horas ali estudando, adquirindo conhecimento, principalmente para ele conseguir sair do estado que ele estava, numa cidade pequena, para ir para um lugar melhor. Hoje você consegue aprender qualquer coisa na internet. O primeiro ponto que eu aprendo aqui é que para a gente conquistar riqueza, para a gente construir riqueza, a gente vai precisar ser uma pessoa resiliente, não vai ser fácil, vai ser demorado, vai demandar esforço, vai demandar trabalho, vai demandar tempo, a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar adquirir conhecimento se a gente quiser construir um patrimônio como ele construiu, um patrimônio relevante. Teve um outro período também que ele se alistou no exército, ele foi para a guerra, ele ficou um tempo na Europa, se eu não me engano. E depois que ele voltou da guerra, ele foi trabalhar como frentista, né, o cara que põe ali gasolina no posto, e nesse mesmo lugar ele trabalhou como mecânico. E essa é a segunda lição que eu aprendo aqui na história desse cara. Ele não tinha tempo ruim, ele trabalhava com o que tinha que trabalhar. Outro ponto que eu acho interessante é que ele gastava menos do que ele ganhava. Guilherme, por que você está falando que ele gastava menos do que ele ganhava? Fiz uma pesquisa aqui do salário de um frentista, tá? A média que eu encontrei aqui é de R$ 2.099 por mês. E eu também fiz uma média aqui, encontrei uma média, pesquisei, o salário de um mecânico hoje aqui no Brasil, a média está entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Ou seja, ele tinha ali um salário que não era um salário assim gigantesco, era um salário médio, era um salário pequeno. Então ele tinha que fazer uma gestão muito boa do dinheiro dele. Então ele gastava menos do que ele ganhava para ele conseguir investir o que sobrava. E grava isso que eu vou te falar agora. O inimigo do enriquecimento é o estilo de vida. Essa é uma lição que eu aprendi nesse livro aqui, A Psicologia Financeira. E tem uma coisa que é falada aqui nesse livro, que a verdadeira riqueza está na quantia que você acumula e não na quantia que você gasta. E o que eu quero dizer com isso? Se você ganha aqui R$ 2.500 e gasta R$ 2.500, ou seja, não vai sobrar nada para você investir, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. Agora, se você ganha ali seus R$ 2.500 e você gasta ali R$ 900, pô, já sobrou R$ 100. Pô, Guilherme, mas aí eu vou investir R$ 100, R$ 50? Sim, porque era isso que sobrava para ele. Você vê que ele não tinha um salário
grande, um salário gigante. Ele também tinha que pagar as contas dele, ele também tinha que administrar o dinheiro dele para fazer sobrar dinheiro para ele começar a investir. Você precisa começar com pouco dinheiro, o importante é que você comece. Ele trabalhou como mecânico e frentista por 25 anos e depois esse posto ele foi comprado por ele mesmo, pelo próprio Ronald Read. Ele comprou esse posto mais tarde e ele se aposentou, porém ele continuou depois trabalhando como zelador até os seus 76 anos. E uma outra coisa que eu já aprendo com esse outro fato aqui, uma outra lição muito falada no Pai Rico, Pai Pobre, Segredos de uma Mente Milionária, em livros de finanças, que é o seguinte: tenha outras fontes de renda. Aqui no caso dele, ele se aposentou, continuou ganhando o dinheiro dele, porém não parou de trabalhar, ele continuou trabalhando e ganhando mais dinheiro. Ou seja, não tenha só o seu salário, vai atrás de fazer outras fontes de renda, de como fazer mais dinheiro para você conseguir investir mais e fazer essa bola de dinheiro girar a seu favor. Não dependa só do seu salário, tenha outras fontes de renda, porque se um dia o seu chefe te mandar embora, você tem as outras fontes de renda também para se sustentar. Outro ponto que eu aprendo aqui com Ronald Read é que ele investia em ações, mas também investia em outros investimentos, porém ele administrava muito bem o dinheiro que ele ganhava e o dinheiro que ele gastava. Gastando menos do que ele ganhava, ele fazia sobrar dinheiro todo mês e, o mais importante, não é só sobrar o dinheiro, mas ele investia todos os meses para fazer o patrimônio dele crescer de forma exponencial. Pelo que a gente está vendo aqui na história dele, para ele alcançar esse patrimônio, isso foi um fator chave, um fator muito importante, que era a constância de investir ali o seu dinheiro. Outra coisa que eu aprendo com a história do Ronald Read é que ele era um investidor de longo prazo, que é o que eu sempre falo aqui no canal: foca em ações, foca em investimentos de longo prazo. Como que eu sei que ele investia focado em longo prazo? Vindo aqui para esse site, eu encontrei algumas informações, pesquisando sobre a história dele. Ele tinha aqui, primeiro ponto, ele era diversificado, ele tinha aqui 95 ações na carteira dele. E segundo, ele mantinha as ações aqui por décadas. Ou seja, ele não estava preocupado se ele ia comprar ação hoje e ia vender ali com lucro na semana que vem ou no mês que vem. Não, ele estava pensando em pegar as melhores ações, boas ações de boas empresas e carregar para o resto da vida, que foi o que ele fez. Ou seja, ele não estava preocupado com a ação que ia valorizar a semana que vem, qual é a ação que paga mais dividendos para o mês tal, qual foi a melhor ação do ano. Não, ele estava preocupado em comprar ações de boas empresas que iam trazer aí resultados no longo prazo. Continuando aqui a história dele, depois ele foi lá, ele se casou, encontrou uma mulher que já tinha 2 filhos, depois essa mulher, infelizmente, ela faleceu por conta de um câncer, ou seja, ele também teve que desembolsar dinheiro para ajudar ali, ou talvez pagar o tratamento de câncer, que a gente sabe que não é barato. Provavelmente foi um período ali que ele não tinha tanto dinheiro assim para investir, então provavelmente ele investia pouco. E eu volto a bater nessa tecla, foi uma lição que eu achei muito importante na história dele, que ele investia mesmo sendo pouco dinheiro, ele sempre mantinha a constância dos investimentos. Por isso é que eu sempre falo aqui, você tem que investir mesmo que seja pouco, é o que eu falo sempre lá no nosso quadro Vivendo de Dividendos. Por quê? Porque você colocando os seus poucos, aí seus 100 reais, hoje é pouco, mas com o passar do tempo, esse patrimônio ele vai crescer, ele vai gerar juros compostos, e os juros compostos vai somar com o seu aporte também, trazendo um resultado ainda maior, fazendo com que o seu patrimônio cresça ainda mais. Um outro ponto que eu aprendo aqui, vindo aqui para o site do Infomoney, eles fizeram umas contas aqui com um especialista em finanças, que ele diz que para chegar nessa fortuna aqui do Ronald Read, seria necessário aqui investir mais ou menos $300 por mês e uma rentabilidade anual de 8% num período de 65 anos. Eu fiz essa conta aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia, coloquei uma taxa anual aí de juros de 10%, que eu acho que é bem plausível aqui no Brasil por conta da renda fixa. Investimentos em ações, provavelmente você consiga talvez uma taxa de juros um pouco maior, porém investindo R$300 todos os meses no prazo de 65 anos, mas a gente não conseguiu chegar nesse valor
de 44 milhões. Porém, a gente chegou no valor aí de 18 milhões, o que eu acho muito, mas muito interessante. E você só investiu do seu bolso 234 mil reais. Olha o que os juros compostos vão fazer com o seu dinheiro com o passar do tempo. Obviamente que provavelmente você vai conseguir uma rentabilidade aí se você fizer uma boa escolha de ação, fizer bons investimentos, você vai conseguir chegar aí numa taxa anual talvez acima de 10%. Outra coisa que eu aprendo aqui com o Ronald Reed é sobre investimentos. Tenha uma estratégia focada no longo prazo. Por que eu estou falando isso? Vindo aqui para um artigo que eu encontrei, ele comprou aqui a primeira ação dele em 1959. Ele inicialmente adquiriu aqui 39 ações por 2.380 dólares e quando ele faleceu, né, em 2014, eles viram estava em 10.735 dólares. Não é uma multiplicação assim exponencial, porém tiveram outras ações que trouxeram esse resultado incrível para ele. Só que qual é o ponto? Ele não saiu da estratégia dele, ele continuou investindo em boas empresas, ele continuou investindo na estratégia, ele seguiu ali a estratégia dele. Por que eu estou falando isso? Se a gente vir aqui, em um outro site, eu separei aqui as 10 piores crises na Bolsa Americana. Ele começou a investir aqui em mais ou menos 1959, ou seja, ele pegou essa crise aqui, o flash crash, ele pegou aqui essa crise inflacionária, depois ele pegou essa segunda-feira negra aqui de 34%, depois ele pegou a bolha da internet, depois ele pegou a bolha imobiliária também e chegando aqui mais ou menos em 2014 foi onde ele faleceu. Ele não conseguiu pegar as outras duas quedas significatórias na Bolsa de Valor, mas ele pegou aqui 5 crises extremamente importantes. Então ele seguiu a estratégia, continuou investindo, continuou comprando ações de boas empresas. Então é óbvio que você tem que ser um investidor de longo prazo, porque no longo prazo você tende a ser vencedor. A sua carteira tende a ser vencedora. Eu vou mostrar aqui a composição da carteira dele, mas não é obviamente para você copiar, é só para você ter como uma referência. Ele investia em boas empresas, investiu no banco aqui, o Wells Fargo, Procter & Gamble, Colgate, American Express, Johnson & Johnson, enfim. Ele investiu, ele focava em investir em boas empresas, em bons negócios. E agora que você já entendeu a história incrível aqui do Ronald Reed sobre acúmulo de patrimônio e investimento, você deve estar pensando, tá bom, mas como eu escolho as melhores ações? Como eu faço para escolher boas empresas? Eu vou deixar esse vídeo aqui onde eu falo o passo a passo de como eu utilizo, como eu faço para escolher a empresa que eu quero investir. Dá uma olhada lá que esse vídeo vai te ajudar demais.